Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TV Assisite. Olha só, com essa pandemia, né, muita gente, muitas categorias foram afetadas aí com essa nova realidade. O mercado imobiliário também enfrenta esse desafio e está sentindo aí já os efeitos dessa crise. Hoje a gente está aqui com o Felipe Granado, ele que é da Casa Imobiliária, vai estar explicando um pouco para a gente, né, sobre esse assunto, vai estar comentando aí a visão dele e de outros profissionais dessa área durante essa pandemia que o Brasil e o mundo está enfrentando. Felipe, é um prazer ter você aqui hoje com a gente mais uma vez no Assisite. Seja muito bem-vindo, viu? Olá, Matheus. O prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês. Agradecer mais uma vez o canal e o portal Assisite por essa oportunidade. E vamos lá, vamos trazer informações de utilidade pública e esclarecimentos para os nossos ouvintes e telespectadores. Felipe, fala para a gente hoje das perspectivas, né, do mercado imobiliário durante esse cenário aí da pandemia aqui no país, né? Matheus, talvez para o mercado imobiliário, e não diferente para outras categorias, é a crise mais aguda que a gente vai enfrentar, porque ela não acabou ainda, nos últimos 15 anos. Digo isso porque de tudo que a gente já passou, o país ele vinha se recuperando de um cenário de recessão e tudo indo muito bem, principalmente no início de 2020. Porém, com o coronavírus se instalando no país no início do ano, tudo isso fez com que os planos fossem por água abaixo e toda a meta de crescimento do país e do mercado imobiliário não é diferente, acabou sendo aniquilada por essa pandemia. E o nosso mercado, ele vai sofrer bastante, como já está sofrendo, mas existe uma luz no fim do túnel. Como toda crise, ela tem um meio, um começo, um meio e o fim. O que vai pegar nessa questão toda é quanto tempo isso vai durar. E essa resposta ninguém tem, porque a não ser a vacina para o coronavírus, os tratamentos, os isolamentos, os lockdowns, isso é, de certa forma, paliativos para o que está ocorrendo. Mas, de contramedida com relação a isso, a gente tem um empresariado brasileiro que vem se desdobrando. É óbvio, muitas empresas acabarão fechando, teremos aí um período de recessão, de desemprego, mas, como eu disse, há uma luz no fim do túnel, porque o brasileiro é brasileiro, ele não desiste nunca. Então, a gente tem que torcer para que tudo ocorra dentro de uma normalidade nesse 2020, que a gente não sabe ainda como é que vai ser, mas que seremos impactados, que estamos sendo impactados, isso é fato. Os números mostram na televisão, a gente tem notícias financeiras cada vez piores, e se não for pela criatividade e pela engenhosidade do brasileiro, muitas empresas aí estão prestes a decretar falência e, infelizmente, a gente passar por um momento duro na nossa vida, no nosso momento como país. E como é que isso tem afetado hoje nos contratos comerciais? Olha, o mercado imobiliário ele é uma das vertentes aí mais prejudicadas, principalmente nos contratos comerciais. A casa hoje ela administra um volume considerável de locações comerciais e em 90% a gente teve renegociação por parte de locatários com locadores. É claro que não existe nada embasado, nenhuma jurisprudência, nenhuma orientação para o que deve ser feito. Tudo é uma base de bom senso e equilíbrio entre inquilinos e proprietários. Há quem diga, Matheus, que tem muita gente querendo levar vantagem, mas a gente já não está mais nesse período. Ninguém está levando vantagem mais, a gente só está perdendo. E o que a gente está tentando diminuir é a quantidade de perdas que nós vamos ter. Então, nas locações, a gente tem renegociado contratos comerciais aí na esfera de 20% a 30%, tem casos que chegam a 50%. Existem locações, vou dar um exemplo, por exemplo, no ramo de entretenimento, de casas noturnas, que a negociação chega a 100%. Por quê?
esse foi o primeiro nicho afetado e será o último a se recuperar. Então, como eu disse anteriormente, tudo é uma questão de bom senso e equilíbrio, todo mundo vai perder, temos que diluir esse prejuízo e a casa imobiliária ela vem com a sua equipe aí no enfrentamento forte com relação a negociações e tentando manter proprietários e inquilinos tranquilos dentro desse cenário pavoroso que a gente vem passando por conta do coronavírus. Você falou agora dos proprietários, né? Como é que eles estão enfrentando toda essa situação? Olha, Matheus, ninguém quer perder. A pessoa, quando aluga um imóvel, ela conta com aquele dinheiro, seja para complementar a renda, seja para uma aposentadoria, seja para um compromisso que ela já assumiu. E quando você é pego de surpresa, de supetão numa situação dessa, o que norteia as nossas negociações é o bom senso e o equilíbrio. Graças a Deus, pela nossa expertise e nosso tempo de mercado imobiliário, a gente tem conseguido sucesso nas negociações. Mas sempre há um lado que se acha mais prejudicado. Tem proprietário que acha que está cedendo muito. Tem inquilino que acha que o proprietário não está entendendo. Então, a imobiliária ela fica muitas vezes no meio do fogo cruzado, mas a gente consegue, na maioria dos casos, resolver pacificamente e tratar a situação como um obstáculo vencido. Mas, quando se trata de ser humano, Matheus, sempre há os pormenores, sempre há essas situações que deixam as pessoas incomodadas. Mas, no mais, a casa está conseguindo trabalhar com todos os seus clientes, evitando o fechamento dos comércios e também a manutenção das locações. A gente sabe que tem tempestade que deixa algum prejuízo, né? Mas após essa tempestade e após as coisas se ajeitarem, dá para pensar também num cenário positivo aí para a economia do setor, para a economia do país? Com certeza, Matheus. A gente só não sabe o tempo que isso vai levar. Mas como toda crise superada já por esse Brasil, e há exemplos no mundo também, sempre depois de uma tempestade, vem a bonança. A tormenta passa, as coisas se alinham e a economia, os negócios entram no trilho. E há, sim, uma perspectiva muito positiva, porque dentro de tudo que está sofrendo, graças a Deus, o agronegócio ele é uma das pouquíssimas e raras exceções ao coronavírus. E a nossa região, ela é essencialmente ruralista, vamos assim pensar. A gente hoje tem como nossa maior fonte de rendimento na nossa micro-região o agronegócio, além da prestação de serviços e o entretenimento. Então, o agronegócio indo de vento em polpa, graças a Deus, vai alavancar muito pós-coronavírus. E o mercado imobiliário, o Matheus, ele sempre vai ser moeda forte. Haja se ver que os bancos hoje estão com juros de rendimento em aplicações praticamente aos níveis mais baixos dentro de toda a história. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, dinheiro no banco não está rendendo nada. É uma oportunidade para aquela pessoa que tem uma situação mais confortável adquirir um imóvel, porque também tem o outro lado da moeda. Existem pessoas que vão acabar vendendo mercadorias para poder honrar ou sanar com algumas questões financeiras. Então, o mercado imobiliário ele vai ressurgir e vai dar oportunidade para muita gente. A questão é o tempo que se vai levar. Nenhuma crise que a gente passou até o momento não deixou sequela, mas todas que passamos, o país voltou a crescer, voltou a ter renda e, assim, preocupa, mas ao mesmo tempo tranquiliza, porque a gente sabe que no futuro aí, após toda essa tormenta, a gente imagina um cenário positivo de retomada e de crescimento. Felipe, hoje a gente anda pela cidade de Assis e a gente encontra aí vários empreendimentos. Hoje, como é que está essa situação? Como é que está o andamento disso? Tem muita gente aí que ficou com medo ou está com medo, né, do trabalho não ser entregue para ela, uma pessoa que acabou de comprar um lote, né, acabou de investir aí em uma área. Matheus, essa insegurança ela é absolutamente normal. Todos os empreendimentos foram impactados. Eu vou dar um exemplo por quê. Haja via de regra, quem compra um empreendimento, principalmente quando ele não compra financiado, ele compra direto da construtora, se ele foi afetado pela crise, ele vai diminuir seus rendimentos. Provavelmente, ele vai procurar negociar também com o empreendedor o pagamento dessas parcelas. Mas, graças a Deus, os empreendimentos que estão em andamento na cidade, pelo qual a casa se comprometeu, as obras não pararam só no começo, quando houve a imposição mesmo governamental
para que se parasse durante aquele primeiro isolamento de 15 dias, e depois disso as obras voltaram a todo vapor. Então, a gente tem empreendimento da Pilar Construtora, no Portal Morumbi, a todo vapor. A gente tem empreendimento solar das Palmeiras, da Construtora do Aço, a todo vapor. Então, vai ser afetado? Com certeza, na questão fluxo de caixa da empresa com os condôminos. Mas andamento de obra, atraso na construção, eu acho muito difícil. Até porque o empreendedor ele tem prazo a cumprir, e a não ser também que a gente leve muito tempo nessa pandemia. O que é muito tempo? A gente está conversando sobre isso e números graves a partir de outubro, ou seja, para daqui 5, 6 meses. Aí complica um pouco mais o cenário. Mas para o momento de agora, até o final de junho, eu acredito que não vai interferir no prazo de entrega, nas questões com os condôminos, a não ser no fluxo de caixa de pagamento, que as empresas aí, empreendedoras, construtoras, vão ter que se adequar, porque a realidade de muitos compradores, infelizmente, mudou nesse período que a gente já passou aí de 60 dias. Tá, agora, na questão de alugar um imóvel nesse período, a questão da garantia, como é que as imobiliárias estão fazendo para ajudar as pessoas, né? E está tendo muita inadimplência? Ó, Matheus, a inadimplência ela aumentou consideravelmente. Por quê? Porque muita gente tinha do seu negócio, da sua atividade comercial, como sustento e não como complemento. Então, quando você tem um lockdown, que você fecha as portas, você fica sem render. Então, aquela reserva que a pessoa possa ter, ela obviamente vai utilizar para consumo, para sobrevivência, água e luz, o que é mais primordial. Mesmo quando há negociação de locadores com locatários, muitos ainda acabaram não honrando os seus compromissos. E aí vai do bom senso também do proprietário de ter um pouco de paciência. Só que tudo é uma bola de neve. Um não paga aqui, impacta no outro, que sempre vai impactar no serviço. Então, o que a imobiliária adotou como postura? Nós somos administradores e não agente financeiro. Se eu fosse ter o volume de dinheiro que eu precisaria ter para garantir todas as minhas locações, eu poderia operar um banco. Então, a gente já precavidos, antecipando o que poderia acontecer, lá em abril, bem no início, a gente notificou todos os proprietários, pedindo um pouco mais de paciência, que no período de pandemia, a imobiliária não iria exercer a garantia locatícia. E o relacionamento nosso com os nossos proprietários, também com os nossos inquilinos, graças a Deus a gente não teve problema, porque todo mundo colocou a mão na consciência e viu que não era proposital. E graças a Deus que dentro da nossa carteira, eu não estou tendo problema com aproveitadores ou com má fé de querer atrasar de propósito, ou querer deixar dar prejuízo de propósito. Então, isso, como a gente agiu rápido e conseguiu trabalhar, e juntamente, é óbvio, com o bom senso e o entendimento dos proprietários, a Casa Imobiliária, aí na sua expertise de mercado, conseguiu, e está conseguindo ainda, porque a gente está passando por esse momento complicado, resolver com os proprietários sem maiores problemas. Tá certo, Felipe. Eu quero agradecer, né, a sua participação aqui hoje. O tempinho é curto, mas eu acredito que deu para esclarecer algumas coisas aí para as pessoas que acompanham a gente diariamente aqui no Assisite. E agora é isso, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar tudo isso, e é uma questão de paciência e saber, né, estudar aí diversas formas para estar um ajudando o outro, né? Exatamente, Matheus. Nós quem agradecemos a oportunidade, estamos aqui para sempre que precisarem de informações de utilidade pública, principalmente para a economia e mercado imobiliário regional. E como eu disse no começo, a certeza é que toda vez que a gente sai de uma crise, ela acaba e a gente acaba prosperando. Então, vamos torcer para que tudo se desenvolva muito bem nesse ano de 2020 aí, que os nossos cientistas ou de outros países consigam logo encontrar uma vacina que possam dar tranquilidade para toda a questão do coronavírus e voltemos à normalidade logo, logo. Esse país é uma menina dos olhos para o mundo, tem muito a crescer e a gente vai ainda dar risada, se é que a gente pode usar esse termo, com tantas mortes, com tanta gente prejudicada com relação a isso, de tudo isso que passou do coronavírus, que vai ser com certeza mais um obstáculo vencido pela humanidade. Aí, Matheus. Beleza, mais uma vez, muito obrigado. Levo um abraço aí para os amigos da Casa Imobiliária, né? Você é um parceiro nosso aqui, está sempre
disponível para bater um papo com a gente, está aí explicando um pouco sobre as situações do dia a dia, do cotidiano. Um grande abraço para você, um grande abraço para você também que nos acompanha aqui pelo portal Assisite e até a próxima.